Olá, povo de Deus, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, primeira semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 2, 14, 18, Marcos 1, 29, 39. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo, pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. É maravilhoso ouvir de um texto das Escrituras que Jesus não veio ocupar-se dos anjos, mas com a descendência de Abraão. Em todo o texto exala o mistério da encarnação de Jesus. Esse trecho da carta aos Hebreus insiste uma vez mais na realidade nua e crua da vinda de Jesus como pessoa, para viver no meio de nós. Vivemos cercados de espiritualidades que insistem em um Jesus quase que alheio à condição humana. A grande dificuldade está exatamente nisso que nosso texto de hoje remarca. Somente quem passou pela experiência humana é capaz de redimir toda a condição humana. Jesus experimentou na própria carne o sofrimento, por isso habilitou-se no socorro de todos os que sofrem. E somos os pecadores o alvo fundamental de sua missão, não os anjos. Quando as comunidades assumem os processos libertadores históricos, comumente são acusadas de estarem fazendo uma tarefa que não lhes diz respeito. Quantas vezes ouvimos que a tarefa da igreja é cuidar das almas, dos anjos, pois o cuidado do corpo cabe ao Estado. Nosso texto deixa claro, Jesus não veio ocupar-se de anjos. Sabia muito bem que os descendentes de Abraão tinham necessidades bem diferentes dos seres angélicos. Assumiu na sua carne a nossa carne, por isso foi capaz de nos entender perfeitamente, conhecendo-nos mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Nessa perspectiva, a Constituição Pastoral do Vaticano II, a Gaudium et Spes, afirma com precisão: não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no coração da igreja. Marcos 1, 29, 39. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servir-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. E Jesus respondeu:
Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Marcos vê os inícios da missão de Jesus como um grande processo de tirar as pessoas da situação de cegueira que o sistema judaico lhes tinha imposto. Eram inúmeros os que viviam submetidos ao sistema do puro e do impuro, da lei vigente na sua época. Impuros eram todos os que apresentavam qualquer sinal de deficiência, de enfermidade. Uma febre já era entendida como possessão demoníaca. Jesus passa no meio da multidão dos impuros, curando-os, isto é, libertando-os de sua condição de marginalizados e descartados da sociedade. E passar no meio dos impuros podia lhe custar ser acusado de impuro também, pois quem tocava no impuro identificava-se com sua situação. A cura da sogra de Pedro, no entanto, diferentemente das narrativas presentes em Lucas e Mateus, está despojada de um ato de exorcismo. Jesus simplesmente a põe em pé, a ressuscita, podemos dizer. E ela entende que Jesus a põe em pé para servir. Somos curados por Jesus para nos colocar a serviço uns dos outros. Também entendemos as diversas curas realizadas por Jesus como um resgate da cidadania plena dos curados, impedidos que estavam de participar de qualquer atividade social ou religiosa da época. Uma vez curados por Jesus, podem se apresentar como cidadãos de plenos direitos na sociedade palestinense. Um outro fato significativo do nosso texto de hoje é a atitude dos discípulos que buscavam Jesus quando ele tinha escolhido o lugar deserto para a sua oração. Essa sintonia com o Pai era uma constante na atividade de Jesus. Porém, os discípulos, ainda extasiados com o sucesso da ação de Jesus, curando toda a multidão, não compreendem a discrição de Jesus e lhe dizem: todos estão te procurando. Jesus não fica parado no sucesso da missão localizada. Não. Seus horizontes são mais amplos. Outros lugares, outras aldeias. Os discípulos terão muito de aprender de Jesus, que não fica num lugar esperando colher os frutos aí semeados. Enquanto os discípulos estão parados no sucesso momentâneo, Jesus avista o horizonte mais largo e mais longe da missão. Somos chamados por Jesus a não ficarmos buscando eficácia, êxito ou sucesso na missão. Se ela é bem feita, dará frutos no tempo certo. Um beijo no seu coração.